Mais uma dica sobre tempo. Vamos falar um pouco sobre o tempo de gestão da prova. Eu já falei um pouquinho em algumas outras dicas, mas o tempo de gestão de prova ele é super, super importante. Tá? Então, eu posso ser um pouco repetitivo no que eu estou falando, mas isso tem que ficar vivo na sua memória. Então, primeiramente, você tem que planejar a execução da sua prova. Sua prova não pode ser feita de qualquer forma. Eu digo para você, 95% ou mais nem fazem qualquer planejamento para fazer a prova. Não fazem. Tá? Então, você está na frente ao fazer esse planejamento. Tá? Então, o que você tem que fazer? Primeiro, você tem que saber quanto tempo vai ter a prova. Você tem que saber quantas questões tem a prova. Você tem que saber se tem redação, se tem prova discursiva no mesmo dia, né? Ou se são 2 dias diferentes. Isso tudo tem que estar planejado, você tem que entender isso. Inclusive, é importante saber se tem pesos diferentes, que às vezes você pode dar mais tempo para aquelas questões de peso maior. Não é? Isso é importante. Então, como é que você faz o planejamento? Bom, primeiro você precisa, vamos imaginar o padrão, tá? No padrão de um vestibular, ou no padrão de uma prova de concurso, você pode ter questões. E eu vou chutar um número aqui, eu vou chutar 100 questões para ser redondo, tá? Facilitar Não, vou botar 120, né? Que são 2 horas. 120 questões, são 120 minutos dá 2 horas. Para facilitar aqui o cálculo. 120 questões e uma redação. E eu tenho, vamos dizer assim, 5 horas para fazer a prova. E aí, primeira coisa que você tem que fazer. Bom, primeira coisa, eu preciso separar 2 momentos aí. Eu preciso separar das 5 horas o tempo da redação. Então, eu posso pensar, bom, eu demoro 1 hora para fazer a redação. Então, eu vou ter 4 horas para fazer a prova. 4 horas são 240 minutos, tá? Tecnicamente, 240 minutos para 120 questões são 2 minutos por questão. 2 minutos por questão é muito tempo. Marca 2 minutos. Marca. Começa o cronômetro. É muito tempo para você perceber isso. Claro que daí você tem que tirar também o tempo para marcação, tá? No caderno de resposta de cada resposta que você vai dar. Normalmente você vai perder ali 5 segundos para 120 questões, então você pode botar aí uns 15 minutos no máximo, 10, 15 minutos no máximo, então você retira do total. Então vai te dar, ao invés de 2 minutos, sei lá, 1 minuto e 50, 1 minuto e 55, tá? É muito tempo ainda. E claro que aquilo que eu falei com você, se por onde eu vou começar? No meu planejamento, eu vou definir, bom, vou começar pelas matérias mais fáceis. Eu sempre recomendo isso. As matérias mais fáceis, se você começa por ela, você faz com que sobre tempo, mais tempo para as demais mais difíceis. Por quê? Porque como você tem uma facilidade, você já vai matando as questões com menos tempo de 1 minuto e 50. Então, você acaba tendo lá 2 minutos e pouco, 2 minutos e meio para cada questão, para aquelas questões mais difíceis. A gestão de tempo, bom, primeiro estou falando sobre planejamento. Quando chega a prova, você tem que fazer o quê? A gestão desse tempo. Bom, eu planejei. Então agora eu tenho que, ou eu vou usar um reloginho, tá? Se puder, tá? Tem muitos concursos e provas que não deixam. Tem uns concursos que deixam um relógio na sala, que também pode ser bem aproveitado. Tem uns que não deixam, mas de qualquer forma, a pessoa que está aplicando a prova, elas avisam quanto tempo de prova tem. Já tem 1 hora, falta 3 horas, aí eles vão avisando, tem até um marcadorzinho assim. Já vi esse tipo de técnica. E você tem que compreender. A cada hora, você pode até fazer um teste, tá? Dentro do seu planejamento e dizer, bom, passou 1 hora, eu deveria estar aqui.
pelo menos, né? Eu deveria estar na questão, sei lá, 20, 30. Então você vai calculando 2 minutos. Então 2 minutos para cada questão. Em 60 minutos, eu deveria ter feito pelo menos 30 questões. Perfeito? Então isso ajuda bastante a você gerenciar a execução da prova, tá? Principalmente com relação à redação. E o que você pode fazer também, aí depende de cada um, tá? Você precisa testar. Responda tudo, não faça não responda o caderno de questões, vá para a redação. Porque se você fizer também uma redação rápida, que às vezes você tem a facilidade com o tema, né? Você consegue ter mais tempo ainda para pensar um pouco mais, tá? Mas nunca entregue uma prova rapidamente. Você pode perceber que os primeiros que estão entregando a prova ali já estão desclassificados, não sabem, porque não faz sentido alguém fazer uma prova rápido demais, ou responderam de qualquer forma, sem atenção. Não tem jeito. Uma prova ela tem que ser feita com calma. E normalmente no final da prova você vai receber a prova para você levar para casa. Isso é importante também. Já falei sobre isso numa dica anterior, tá? Então, para fazer a redação é importante você sempre fazer a redação em casa. Você tem que treinar, tá? Treine as redações em casa para você saber quanto tempo você demora para escrever algo. Isso é muito importante para você conseguir gerenciar bem o seu tempo, ok? Então é isso que eu queria dizer para vocês. Um abraço.